Oi pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é a professora Micaele, certo? Agora falando sobre a aula de geografia, a gente vai usar o tema hoje as etnias da cultura popular brasileira. Então a gente vai pensar um pouquinho na cultura do Brasil, né? Desse país que é tão grande e tão diverso e que é tão importante para vocês entenderem um pouquinho dele dentro da geografia e da história, tá certo? A atividade de hoje é bem simples, nada mais nada menos do que uma interpretação de texto. Então vocês, além da imagem que vocês estão vendo aí, com várias pessoas, criancinhas na verdade, né? Um globo representando a geografia, né? E as características peculiares deles, que foi aquilo que a gente viu na aula passada de história com relação à identidade, né? A gente entendeu um pouquinho da identidade, a gente viu vários sotaques que tem dentro do Brasil e dentro das suas regiões, e hoje a gente vai ver por quem né, esse povo brasileiro é formado, né? Que é o que a gente chama de etnia, né? Etnia, povo ou grupos étnicos é justamente, né, grupos de pessoas que têm entre si semelhanças, certo? Essas semelhanças podem ser históricas, pode ser da língua, pode ser de características de ancestrais e assim por diante. Então, são grupos que são semelhantes, certo? O texto, né? Vocês vão ler o texto, que vai falar um pouquinho da identidade. O seu jeito é a sua identidade. Vai falar um pouquinho dos povos do Brasil, certo? E por fim, tem 3 questõezinhas que vocês vão responder com base na interpretação desse textinho, certo? Desse textinho e dessa imagem, tá certo? Observem sempre a análise da imagem, que a gente sempre vai estar fazendo em geografia e história, e no texto, para vocês responderem essas questões. O que é etnia, qual o significado de imigrantes, que a gente vê muito em geografia, e quais as etnias foram as principais responsáveis para a formação do povo brasileiro, certo? Que vocês vão ver que essas crianças, né, que estão aqui, elas representam grupos étnicos. E esses grupos surgem desde o princípio na história do Brasil, tá certo? Desde lá de 1500, quando os portugueses chegam no Brasil, a gente já tinha povos que e culturas étnicas, né, que vai influenciar nessa miscigenação, certo? Essa diferenciação e nas semelhanças de alguns povos também, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando quando vocês pegarem o material ou até mesmo agora, para caso queiram adiantar, né? Mas aí vocês recebem o material impresso, tá bom? Respondem, quem tiver acesso à internet, envia as respostas pelo WhatsApp. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Ótima véspera de Santo Antônio. E um bom final de semana. Beijos e qualquer coisa estou disponível.